Olá, galerinha da EJA, sexto ano, tudo bem com vocês? E aí, galera, como estão os estudos? Espero que os estudos estejam bem, né, na graça de Deus. Professora Eva Vilma aqui, mais uma vezinha com vocês. E aí, foram lá no portal, visualizaram as aulas de vocês. Vão lá, acesse, o estudo de casa está bem, né, com todas as aulas, mesmo dizendo. E tem mais materiais de outros professores, outras aulas. Vão lá navegar naquele portal maravilhoso, ok? E hoje nossa aula é História, né? E o nosso tema, o conhecimento histórico. Está lá no material de vocês, na página 158, certo? Quem tem o material, vamos acompanhar, é por aqui, pelo material de vocês, todas as nossas aulas. É o tema do material de vocês. Quem quiser acompanhar, está lá. Aí eles vão ver aí um pouquinho o que é conhecimento histórico. Para que serve, né? Para que serve a gente ter um conhecimento da nossa história? Né? É para nós viver, assim, ter vamos dizer assim, as raízes, saber de onde veio, o que aconteceu e para onde vamos, né, também. Então, é um pouquinho da nossa história, é conhecer os nossos passados. Então, preparei aqui o material para vocês, vou compartilhar para vocês verem aí um pouquinho. Nosso papel de parede, EJA, aprendizagem ao longo da vida. E o nosso tema é o conhecimento histórico. Para que serve? O que é? Por que estudar? Para que estudar? Então, aí temos um mapa mental, né, da história com várias perguntas. A história, o que é? O que é a história? Para que serve? Por que estudar história? Para que estudar história? Eu acho que a maioria de nós sempre tem uma curiosidade de saber o que foi que aconteceu. Não existe isso. O que foi que aconteceu, né? Antigamente, o que ocorreu, como desvendou aquele fato, por que ocorreu aquilo, e até mesmo dos nossos familiares. Quem é nosso tataravô, nosso bisavô, nossas tias, irmãos. Então, sempre a gente está em busca de conhecer um pouquinho, né, a nossa história. Então, para que serve? Para termos um conteúdo de um conhecimento de alguma forma, de alguma história, tanto seja particular, né, familiar, como mesmo assim nacional, universal. Então, sempre é bom estar buscando um pouquinho de um conhecimento do que realmente aconteceu, né? Para a gente ter essa história de vida guardada e passar para frente, para os nossos filhos, né, futuramente, né? Sermos também um pouquinho de historiador. O que é história? É uma ciência? É uma narrativa? Conta o passado? Ou uma investigação? História do grego antigo. Noico, história, que significa pesquisa, conhecimento advindo da investigação. Aí o que é história, né? Então, é uma ciência, sim. Uma narrativa também tem. É uma narrativa dos fatos do que ocorreu. É narrando o passado, né? Conta o passado e é uma investigação também. Porque aí tem um pessoal que eles investigam, vão procurar fontes, vão atrás de livros, de escritas, de cartas, de pessoas que realmente, se não vivenciou aquilo, mas era assim bem próximo da pessoa que vivenciou, então escutou aquela história, aquele resumo.
Então, um historiador, um pesquisador vai a fundo nisso mesmo, procurando saber o que realmente ocorreu naquele período. O historiador, a história vem do grego histo. A utilização da palavra história vem pela primeira vez, foi na Grécia Antiga, ela origina-se de histó, palavra grega que significa testemunho. Depois, a história foi identificada como narração, isto é, o historiador seria um memorialista escrevendo no presente sobre os acontecimentos do passado. Mais tarde, ela continuou sendo entendida como narrativa, mas ganhou uma finalidade didática: ensinar e criar modelos de comportamento para os seres humanos. Aí, galera, sabe o que eu disse? É sim uma narração, porque narra, né, um acontecimento que houve um passado, ele está narrando o que, segundo para ele, foi passado, e é a função de uma pessoa, de um historiador. Né? Heródoto, o pai da história. Esse bronze aqui, né, de bronze não, esse busto. A palavra história tem sua origem nas investigações de Heródoto, o grego Heródoto, que viveu no século V a.C., é considerado o pai da história e primeiro historiador, pois foi o pioneiro na investigação do passado para obter o conhecimento histórico. Então, também conhecendo, nós estamos aqui conhecendo um pouquinho da história. Quem foi, né? O primeiro historiador aí. Nem assim, esse não tem no material de vocês, mas aí já estamos também sabendo um pouquinho, já aprendemos. É isso? E aqui temos um mapa mental ao lado. Para o historiador francês Marc Bloch, história se define assim: é uma ciência, um estudo, o tempo e o homem. Ele dividiu em 4 partes. Então, é uma ciência, né? Porque estuda o ambiente, vê o que ocorreu naquele espaço, que é o meio mesmo, né? O meio ambiente. É um estudo, faz um estudo sobre o tempo, em que tempo foi passado, narrado, e o homem sempre está presente em todos esses momentos. Galera, como eu já disse, a história é fascinante. A partir dos conceitos analisados, a proposta é de produzir seu próprio conceito de história e discutir na sala, em sua forma de debate, as definições apresentadas. Aí temos um conceito. Baseado no conceito do historiador Marc Bloch, história é, portanto, a ciência que estuda a vida humana através dos tempos. Por isso que ele fez aqui esta mandala, né? Este mapa mental do que é a história. Estuda a ciência, o homem, o tempo, e é um estudo que faz isso tudo aqui. Quem é responsável pelas informações e pelos dados pela pesquisa? Quem é? Justamente o historiador. Ele que é o, né, que coleta dados e é responsável por tudo que nós sabemos. É através dele que temos esses livros para saber data, mais ou menos naquela época, naquele ano, naquele século, quando se passou. O historiador tem um papel fundamental na construção do processo histórico. O historiador interpreta fotos históricas, analisa registros que foram deixados, busca vestígios que possam fornecer informações à investigação e estuda documentos e fontes históricas. Então, aí são os pontos de um historiador, o que é que ele faz, para que serve esse trabalho dele.
Então, esses 4 pontos aqui é fundamentais para um historiador. Cabe, portanto, ao historiador interpretar a sociedade humana do passado e não apenas narrar os fatos, datas e personalidade. Outro ponto aí, o trabalho do historiador é bastante instigante, pois lida com temas e assuntos relacionados a acontecimentos que, em sua grande maioria, ocorreram muito tempo antes do nascimento dele, e sua função é interpretar acontecimentos históricos. As técnicas, fichas, entrevistas, perguntas, catalogação de dados, entre outros, dão segurança para realizar cientificamente o trabalho do historiador. Os métodos são orientações seguidas por ele nas etapas da sua pesquisa e da sua investigação. E aí o que é que cabe, o que é de persuasão, né, de um profissional, de um historiador, o que é que eles fazem? O fato histórico é estudado através de vestígios, de documentos. Os historiadores usam várias fontes de informações para construir a sucessão de processos históricos. Fontes históricas são documentos, registros, vestígios ou marca da presença do homem. Como aqueles documentos antigos que tem museus, quem não foi mais lá tem umas caixinhas de vidro, bem antigos livros. O vestígio ou marca da presença do homem nas pedras, né? A gente vê que passa no jornal a descoberta de cavernas, então ali eles deixaram seus vestígios, suas histórias, a marca ali dizendo algo, mesmo por figuras, ou por aqueles numerozinhos, né? Parece uns palitinhos que eles faziam, é ali deixado também assim para nós uma forma, um registro dele, do que se passou, por que estavam ali naquela caverna. Então, basta agora, né, um historiador decifrar o que eles estavam querendo passar ali com aquela figura, fazer essa interpretação do que eles queriam passar para nós, né? Deixou ali registrado, marcado. É importante saber, as fontes históricas são constituídas por elementos que o homem fez e deixou no passado. Os monumentos, templos, esculturas, pinturas e outros objetos em geral são considerados vestígios. Fontes históricas pode ser fontes escritas, como já tinha dito a você, né, documentos oficiais como contratos, registros contábeis, registro de cartórios, publicações científicas, letras de música e etc. Isso tudo aí são fontes históricas. Fontes orais são as entrevistas, os relatos, os causos, as lendas, os mitos, entre as manifestações verbais. Isso são chamados de fontes orais. Viu, galerinha? Nossa aula de história como é viajando no passado. E aí temos o nosso desafio. O aluno deverá produzir um texto sobre a história de sua vida, utilizando como fonte de informações os registros escritos, fotografias, relatos orais. É importante ressaltar que nessa atividade o aluno é o historiador e sua narrativa deve ter como base as fontes utilizadas durante as aulas de história que seguirão. Certo, galera? Aí está dizendo que é para ir em grupo, mas não precisa ser em grupo, porque está todo mundo dentro de sua casa. Então, vocês vão narrar, fazer uma narração da história de vida de vocês. Nem que seja de lá, vocês, bebezinho, até antes, meus pais conheceram. Então, fazer uma narração histórica da vida de vocês, de como você surgiu, certo? Desde lá, ou então, cada um faz a sua história conforme queira, né? Ressaltar, falar. Certinho, galerinha? E aí, a mensagem da semana para vocês. Estudar pode não ser o mais
que gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. Fica a dica, certo? Aqui ao lado tem um link da atividade que acabei de passar aí para vocês. É esse link aí, respondam, me envie para o professor de vocês, para os monitores. Mas não deixe de fazer não, galerinha, certo? Façam, envie, tire suas dúvidas também. E boa semana, se cuidem e até a próxima aula, se Deus nos permitir.